Está escrito assim: todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Quantos podem dizer amém? Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Abrir a nossa Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos é, sem sombra de dúvida, ser convidado pelo Espírito Santo para iniciarmos uma jornada pelos corredores da história e contemplarmos os quadros que, pela inspiração, sob a inspiração do doce Espírito de Deus, foram pintados pelo médico amado, o doutor evangelista Lucas, apontando não apenas fragmentos da história, mas sintetizando e ampliando o foco sobre a história da igreja, ou a história dos apóstolos. É óbvio que este livro, para além de ser a história dos apóstolos, é também a história da manifestação do Espírito Santo por meio dos apóstolos. E é por isso que há quem diga que este não é o livro dos Atos dos Apóstolos, mas dos Atos do Espírito Santo de Deus. Para além desta compreensão, nós também precisamos entender que, apesar deste ser o primeiro e o mais amplo livro sobre a apresentação da construção, dos primeiros passos, da realidade, dos desafios, das controvérsias da igreja, apesar de tudo isso, a história da igreja não começa aqui. O livro dos Atos é o primeiro histórico, mas a história da igreja é anterior ao livro dos Atos. Na verdade, para os amantes da eclesiologia, a doutrina que estuda a igreja dentro da sistematização teológica, saberão que a história da igreja é anterior, até mesmo, ao evangelho escrito por Lucas. Se é anterior, irmã Rosa, ao evangelho escrito por Lucas, há quem pergunte: pastor, então começa com Jesus? E eu lhe respondo dizendo: não. A história da igreja é anterior à manifestação encarnada do próprio Cristo. Aos leitores cuidadosos da Bíblia Sagrada surge uma interrogação, uma pergunta: se é anterior à história do próprio Cristo, onde é que ela está? Afinal de contas, em uma leitura panorâmica, rápida, objetiva, ou até mesmo profunda, de Gênesis a Malaquias, nos 39 livros da Antiga Aliança, nós não encontramos a igreja. A igreja não aparece, não se manifesta, não se revela, senão de maneira subjetiva, metafórica, alegórica, por tipos, por protótipos, por sombras. Contudo, não há uma apresentação clara da igreja, e isso faz com que muitos pressuponham que a igreja não existia pelo fato dela não aparecer. E aqui eu te faço uma pergunta: quem foi que disse que algo que eu não vejo não existe? Existem muitas coisas que eu não vejo, mas o fato de eu não as enxergar não faz com que elas não existam. Existem coisas que nós não vemos, mas o fato de não vermos não as tornam inexistentes. Por exemplo, nós hoje estamos aqui e nós não vemos o ar. O oxigênio não é visível, mas nós conseguimos sentir, inspirar, expirar, e por isso estamos vivos. Mais do que o ar que nós respiramos e não vemos, nós hoje também não vemos, mas nós não estamos cercados por muros de concreto apenas. Para quem é normal, nós apenas estamos cercados de tijolos, concreto. Mais do que isso, para os crentes espirituais, nós sabemos que, apesar de não ver, há muralhas de fogo que cercam esta casa.
Você pode não estar enxergando, mas enquanto nós estamos adorando, a nossa adoração pode ser silenciada na terra pela acústica desta igreja, mas a adoração da tua alma já rompeu o teto do templo, a atmosfera, a estratosfera, a ionosfera, e está chegando ao trono da graça como um aroma suave para aqueles que vieram oferecer a Deus a sua adoração. Nós não vemos missionária Selma, mas enquanto a gente adora, existem espíritos ministradores, anjos, enviados por Deus a serviço da igreja, e crente pentecostal gosta disso, porque crente pentecostal gosta de Bíblia, e a Bíblia nos garante que Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. É Jacó que estava em uma das suas maiores dificuldades, resolveu colocar a sua cabeça em uma pedra para dormir. Imagine o tamanho do desafio. Colocar a cabeça na pedra para dormir é para quem de fato não está muito bem. Porém, enquanto as coisas na terra não estavam bem, ele fecha os olhos, e enquanto os olhos terrenos estão fechados, os espirituais são abertos, e ele enxerga uma escada do chão ao céu, e anjo subindo e anjo descendo, anjo subindo e anjo descendo. Mais do que isso, porque eu sei que tem crentes dizendo: pastor, nós não estamos aqui por causa de anjos. É óbvio, não estamos, não os adoramos e reconhecemos que eles são servos do Senhor, ministros enviados por Deus. E para aqueles que têm as suas dificuldades em entender isso, aqueles que têm dificuldades em compreender esta realidade espiritual, a gente não fala dos anjos então, porque existem mais do que anjos andando entre nós. Além de anjos que andam aqui, você pode não estar vendo, mas enquanto esta igreja adora, o dono dela caminha pelos corredores desta casa. Pastor, prova, vou provar. Eu não preciso ver para saber, eu não preciso sentir para saber, eu não preciso me arrepiar para saber, eu preciso conhecer o que? A palavra. E é ela quem nos garante: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu não preciso pedir licença, a porta não precisa estar aberta, ele entra porque ele é o dono desta casa. Mesmo sem ver, mesmo sem sentir, o dono da igreja está aqui. Se tem alguém que veio adorar a ele, levante as duas mãos aos céus e por 30 segundos não deixe esta igreja em silêncio. É para ele, é por ele, é por causa dele, é para ele, é por ele, é por causa dele. A igreja Rocha Eterna não se reúne por outro motivo senão para tributar a ele honra, glória, louvor, adoração. Se tem alguém que veio adorar, se tem alguém com coração quebrantado, aqui é o lugar de entregar. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Estou sentindo a presença dele nesta casa. Mas o fato de não ser enxergada não significa que ela não existia. E aqui eu defino a primeira fase da igreja, o momento em que ela está apenas concebida na mente de Deus. A palavra conceber aparece na Bíblia Sagrada quando Ana gera. A Bíblia diz que Ana, após oferecer o seu culto de adoração a Deus, volta para a sua casa, e a Bíblia diz que Ana concebeu e deu a luz ao menino cujo nome era... É interessante que a leitura superficial nos dá uma impressão de que conceber e dar à luz são sinônimos, e isso é um equívoco. Conceber e dar à luz são fases distintas, meu amigo Sandro. Se dar à luz significa trazer à luz, claridade, apresentar, visibilidade, conceber significa gerar em trevas.
Eu sou pastor há 7 anos dirigindo a igreja, mas prego há 20, e ao longo desta trajetória temos alguns amigos, e um deles é um amigo muito especial. O nome dele é Robson, ele também pastoreia a igreja. Um dia ele me ligou, meu amigo Deltan, e disse: André, tenho que te contar uma notícia. Eu disse: conte logo, se for bênção, se for prova, ligue para outro. Ele disse: não, é bênção. A minha esposa está grávida. Eu disse: uau, que alegria, segundo filho. E eu perguntei a ele: você já sabe o que é? Mas em tom irônico, porque ele estava contando para mim agora que ela estava grávida. Estava com ele uma semana antes. Ele disse: já. Aí eu falei: como assim? Quanto tempo ela está? Ele disse: 6 meses. Eu perguntei para ele: como assim, Robson? Você descobriu hoje que a tua esposa está grávida, e ao descobrir hoje ela já está de 6 meses? Ele disse: é. A gente achou que ela estava só engordando. Naquela época não tinha o irmão Jairo andando nas igrejas ainda. O irmão Jairo não visitava a casa dos irmãos. Aí a gente achou que ela estava engordando. De repente a gente foi fazer o exame, ela estava grávida. Quando ela descobre que estava grávida, já estava de 6 meses. Significa dizer então que ela tem contato com a consciência da gestação agora. A vida que lá estava sendo gerada está sendo apresentada para ela agora, mas ela já existe há 6 meses. Ela não via, mas estava lá. Meu amigo Tony, ela não sabia, mas estava lá. Ela jamais imaginava, mas enquanto ela não imaginava, estava sendo formada, estava sendo forjada, estava sendo lapidada, estava sendo construída. Esta é a primeira fase da igreja. Pastor, prove, vou provar. A igreja, antes de ser revelada, foi concebida. E ela não foi concebida quando Jesus se materializa. Ela não foi concebida quando Isaías profetiza sobre Jesus. Isaías vaticinou sim o tempo da graça. Ele apresenta o milagre do nascimento virginal de Cristo, mostra o seu ministério, o ofício sacerdotal, profético e real, apresenta a sua dupla natureza, mostra que ele era também homem assim como Deus, mostra tanta coisa. Mas a igreja existe antes de Isaías. Ezequiel vê tantas coisas espirituais, mas mesmo antes de Ezequiel, a igreja já existia. A igreja é anterior a qualquer um dos profetas menores ou dos profetas maiores. Na verdade, a igreja é anterior até mesmo Moisés. Antes de Moisés, a igreja já havia sido concebida. Já, pastor? Já. E antes de Isaac também. Antes de Jacó também. Antes de Abraão também. Se ela é antes de Abraão, de Isaac e de Jacó, onde é que ela está? Antes de Noé? Antes de Enoque? Também. Na verdade, a igreja vem antes de Adão. A igreja vem antes de Eva. A igreja vem antes de Deus dizer: haja luz, haja firmamento, haja porção seca, haja vegetação, haja astros luminares, haja astros para reger a noite, para reger o dia. Antes de dizer haja animais, peixes e aves, a igreja já existia. Pastor, isso é loucura. Não é, isso é Bíblia. É Paulo quem vai explicar. Ele nos elegeu nele. Jesus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que é isso, pastor? Antes de Deus dizer haja luz, ele já havia dito haja igreja. Haja igreja. Antes de criar céus e terra, ele já havia visto a derrocha eterna em uma noite como essa, e ele disse: vou criar o céu, vou criar a terra, vou criar o Brasil, vou criar o Paraná, vou criar o Uberaba, para plantar a minha igreja, para que nesta noite ela possa dizer que eu sou
desse crente que está do teu lado. Diz para ele: você nem imaginava que ia ser crente, mas Jesus já havia visto você aqui. Isso aqui é para quem acredita em profecia. Você nem sonhava que ia estar na rocha eterna hoje. Na verdade, tem gente que alguém olhou e disse: vai morrer no crime, vai morrer no álcool, vai morrer na droga, vai morrer na vergonha. E Jesus está dizendo: vai não. Oh meu Deus. Isso aqui é para quem acredita em palavra profética. Quarta de avivamento não é quarta normal. Na verdade, quem vem para a semana do inverno pentecostal não bate bem das ideias, não. Quem vem para a semana do inverno pentecostal não é crente comum. É crente que acredita nesse negócio de língua estranha, dom de Deus, profecia. É crente que tem um parafuso a menos. É claro, não tem como ser normal sabendo que a gente entra numa igreja como essa, que ninguém nunca nos viu antes. Olha para os nossos olhos e diz: assim diz o Senhor. Enquanto você entrava, o Senhor enviava anjos para cortar laços, desfazer. Oh meu Deus, que graça é essa? Olha para cá que eu preciso encerrar. Quem me dá mais 5 minutos? Levante a mão, só quem me dá mais 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. A igreja estava concebida. A segunda fase do processo gestacional após a conceição, a gestação, é o parto. A segunda fase da igreja acontece quando Cristo está com os seus discípulos na terra. Ele faz uma entrevista, um interrogatório, o feedback. Ele queria saber o retorno sobre o que os homens pensavam ao seu respeito. E na verdade, a intenção não era, Rafa, saber o que os homens pensavam sobre ele. A intenção era saber o que os discípulos pensavam. Porque Jesus não estava preocupado com o que os outros estavam absorvendo, ele estava preocupado com o que os seus discípulos estavam absorvendo. Ele pergunta: e vocês, quem acham que eu sou? Os discípulos ficam um olhando para o outro. Responde você. Não, responde você. Agora é a tua vez. Não, eu respondi ontem, agora é a tua vez. E aí surge Pedro, o mais ousado. Pedro era hiperativo, tinha TDAH, colérico. Ele aparece e responde. E diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Pedro responde, eu imagino Jesus, Rafa, dando um sorriso, Doni, de canto de boca para Pedro, dizendo para ele: disseste bem. Aí Pedro estufou o peito, porque tinha uma disputa interna. No ministério de Jesus tinha uma competição terrível. Pastor, o que é isso? No ministério de Jesus? Porque o ministério de Jesus não era feito de anjos, era feito de pessoas. E onde tem pessoas, tem problemas. Onde tem pessoas, tem dificuldades. Pastor, eu queria achar um lugar que não tivesse problema. É o céu. Se você quiser, a gente ora para Jesus te levar agora. Na terra tem problema sim. E aqui, vou abrir um parênteses e já fecho, porque é o inverno pentecostal, não o inverno da doutrina. É o defeito desse crente do teu lado que forja o caráter de Cristo em você. Porque na maior parte das vezes o que me incomoda no outro é aquilo que eu tento negar em mim mesmo. Irmão, você viu como aquele irmão fala? E o outro dizendo: você não viu você. Como diz o nosso amigo, tô falando. Aleluia ou não aleluia? Beijo pro meu amigo Lorinaldo. Aqui a competição acontecia. A disputa era para saber quem era o maior. Até a mãe dos irmãos entrou no meio. Na verdade, a disputa é anterior, desde a época da companhia de pesca. A companhia de Pedro, a companhia de Tiago e João, a época das competições é transferida para o ministério. De repente, Pedro fala, eu imagino Pedro estufando o peito e dizendo: estão vendo? Eu sou o maior, eu descobri. Só que antes que o vírus da soberba picasse o coração de Pedro, Jesus olha para ele e diz: você acertou. Mas isso não é fruto da tua inteligência, não. Isso
Isso não é fruto da tua capacidade cognitiva, da tua habilidade. Você não acertou porque você é bom, não, Pedro. Não, Senhor, como assim? Isto você só disse não pela sua capacidade terrena, não foi carne nem sangue. Você só acertou porque o meu Pai que está no céu te revelou. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Aprenda a primeira lição do ministério. Você pode pregar bem, mas a glória de Deus. Você pode cantar bem, mas a glória de Deus. Você pode liderar bem, mas a glória de Deus. É por isso que crente que entende que não é nada sem a graça, jamais se ensoberbece, jamais se envaidece. Às vezes alguém diz: pastor, prega bem, canta bem, e a gente diz: isso é para a glória dele, por causa dele, para ele. Aqui ninguém é bom, não. Na verdade, aqui a gente entende que é ruim de verdade. É por isso que você está na igreja, porque se você fosse bom sozinho, você não precisava de oração, de jejum, de consagração, de campanha. Você não precisava de irmãos para te ajudar. Como a gente sabe que é ruim, a gente diz: Senhor, eu preciso de graça, de poder, de unção, de ajuda, de glória. Tem alguém comigo nesta palavra? Ah, Jesus, eu estou sentindo a tua graça aqui. É interessante que a vida com Deus, ela é dinâmica e é uma crescente, irmão Erundi, meu segurança. Depois vocês veem, ele tem 48 quilos, irmão, mas é uma máquina de guerra. Ela não é uma linha retilínea uniforme. Agora eu me senti inteligente que nem o Deltan. Não sei nem o que eu disse, mas ela não é uma constante. Ela é crescente. É de glória em glória, meu amigo Abraão. É hoje, mas amanhã melhor do que ontem. Crescendo dia após dia. Tanto é que tem um hino que nós cantamos que diz assim: sempre melhorando no Senhor. Cada dia melhor, 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 crescendo, 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 crescendo. Quando Pedro descobre a revelação, Jesus diz: se prepara porque vem a segunda. Porque a partir do momento que você acessa um nível que Deus propôs para a tua vida, Ele já está te convidando para o outro. Eu não sei o que você estava esperando da semana do inverno pentecostal, mas eu sei que Deus está lhe concedendo acessos novos na noite desta quarta-feira. E estes novos acessos são convites para novas estações, novos ciclos, novas temporadas. Deus abrirá portas extraordinárias, porque você não esperou o inverno passar, você se posicionou. Eu estou sentindo graça para profetizar. Eu tenho tanta coisa para dizer, mas eu não posso continuar sem antes liberar uma palavra profética. Se tem alguém que acredita em profecia, levante uma de suas mãos aos céus, pois o Espírito de Deus prega na minha boca para alguém a tua coragem de se posicionar, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis. Desbloqueou sobre a tua vida novos ciclos, novas estações, novas temporadas. Satanás achou que você ficaria parado. Satanás achou que a ameaça iria te intimidar. Eu sinto graça. Satanás achou que o medo iria te tomar. Alguém se levantou e disse: vai parar, vai desistir, vai recuar. E eu não posso ser hipócrita, porque você sentiu sim medo, só que o medo não tomou os teus pés, o medo não tomou as tuas mãos, a dúvida não estagnou tua caminhada. Mesmo com medo e sem forças, você disse: Senhor, eu já não tenho mais para onde ir, as pontes estão queimadas, eu não tenho como voltar. O Senhor já falou.
decidiu andar. Meu amigo Deltan, ainda bem que Vossa Excelência decidiu se mover. Porque ninguém consegue parar quem decide avançar. Não consegue. Não consegue. As pessoas até tentam, meu amigo Tony, demonstrar a sua força, a sua truculência, a sua estrutura. Muitos se posicionam como Senaqueribe. Vocês não sabem o que a gente fez com os reinados? Eu já derrubei ali, eu já derrubei lá, eu já derrubei acolá, vou derrubar você também. Só que Senaqueribe não sabe que a gente não está sozinho. O que garante a nossa permanência não é a nossa estrutura, não é a nossa capacidade. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção ao Senhor dos Exércitos. É por Ele, pois nosso Deus é mais forte. Ele pode. Deixa isso. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Porque nosso Deus e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. eu preciso orar. Pedro, você acertou. Não foi a carne, não foi o sangue, foi meu Pai. E é sobre esta afirmação que você acabou de liberar. Qual? Que eu sou o Cristo. Sobre mim, a rocha inabalável, que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto aqui é profético. Há um destino para a igreja de Cristo, e no destino por Deus estabelecido para ela não há derrota. Vitória, diz o Senhor. Estão se levantando para tentar parar a igreja, e isto não é novo. Estão tentando impedir a marcha triunfal da noiva de Cristo. Isto não é de agora. Há 2000 anos Satanás luta. Se levantou nos coliseus da história, se levantou com leões e bestas feras, se levantou fazendo dos nossos irmãos verdadeiras velas a iluminar as cidades pela Roma, se levantou para tentar jogar o sangue dos nossos fiéis por terra, se levantou com perseguições vorazes ao redor do mundo, decapitando, escalpelando, matando a flechas, matando a pedradas, se levantou jogando os nossos crentes em tachos de óleos fervendo, se levantou tentando parar a marcha da igreja, roubando-lhe seus direitos, seus bens, roubando as suas liberdades. Mas todas as vezes que os déspotas da história, tiranos da história, dominados pelo espírito de Satanás, se levantavam para dizer: a igreja não vai marchar, o dono da igreja se levanta para dizer: a minha noiva não irá parar, a
homens e mulheres que irão viver nesta nova fase como fontes de influência para este avivamento que Deus está plantando. Deus irá devolver você para o teu trabalho, para a tua faculdade, para o ambiente onde você convive, com uma graça tão grande que ninguém vai conseguir caminhar do teu lado sem sentir algo diferente. Se prepare, está chegando a hora que as pessoas dirão: conversa com ele. Por quê? Porque ele não é normal. Toda vez que eu procurei ele, eu senti paz no coração. E não é porque você é bom, não, é porque Deus está habilitando uma graça sobre a tua vida extraordinária para acolher, para curar, para abraçar, para sarar, para socorrer pessoas. Deus irá plantar em todos os poderes desta nação homens dominados não pela sede do dinheiro ou do poder, não com fome de suas próprias concupiscências e vaidades. Deus irá plantar no legislativo, Deus irá plantar no executivo, Deus irá plantar no judiciário homens que estão nascendo do maior poder que a terra viu, porque o maior poder não é o que o Estado outorga. O poder que o Estado outorga, o Estado tira. O maior